Olá, está começando Diversidade e hoje a gente mostra como foi o lançamento da nova edição da Jararaca Alegre. A revista Jararaca Alegre é publicada há mais de 40 anos pelo Camilo Lucas, artista e produtor cultural. Começou como um jornal de grêmio estudantil e hoje tem apoio de empresas e editais de incentivo à cultura. Na última semana, saiu esta edição, de número 16 da nova série. Ela traz um apanhado do que rolou no Festival Arteiros e em alguns projetos que vieram na sequência, como aqueles que receberam apoio da Lei Aldir Blanc. Um registro histórico desse momento, né, que a gente está vivendo pós-pandemia, em que eu fiz um levantamento da luta toda que a gente teve durante a pandemia para continuar produzindo cultura. E quando eu estava fazendo esse levantamento, eu vi que foi coisa pra caramba, então ficou uma edição muito bacana. Eu não fiz uma divulgação bombástica, não. Eu convidei pelas redes sociais e contei com o apoio da imprensa de Caratinga. Até agradeço a TV UNEC e todos os outros canais que estão me prestigiando, né? Para reunir os amigos aqui, pegar a revista está de graça. Vai ter, né, música boa com o Serjão Moga e o Tanto Soleil. O Maestro Herone também vai participar, o Marcelo Tonieto trouxe o sax. E vamos bater papo, curtir uma música boa aqui. Esse evento em si é mais um de tantos que já foram, né? E sempre foram esse formato desse encontro de amigo mesmo, lembrar as músicas que a gente curtia nos tempos áureos da juventude, né? E cada vez mais voltado para a MPB, que foi a nossa época, né? A gente viveu, como se diz, um período, né, eu acredito, o mais revolucionário da música brasileira, né? Então a gente traz para isso. E o Camilo sempre deu essa oportunidade, ele sempre gostou também. Além de Beatles e Rolling Stones, que, né, como se diz, ele ajuda até a cantar, ele é um dos componentes. A gente nem programou nada, mas eu vim montar o som, o Herone estava ali, aí ele falou: Tan, vamos fazer, que tal se fizesse? Eu falei: vai legal. Aí pronto, aí acontece. O Tonieto, a gente teve a ideia de chamar ele também, e ele sempre, né, como se diz, gosta de participar e apoia a cultura e está aí também. Serjão, o maior prazer, mais uma Jararaca Alegre do meu amigo e irmão Ti Camilo. A gente tem uma longa história. Tá? E em relação ao Arteiro, que foi fruto da Jararaca Alegre, é isso, a vida é a arte, né? A gente vive ela o tempo todo e a gente é tudo, como se diz, a gente interage, a gente quer aprender cada vez que se interage. E o Herone é um maestro, né, nosso, né? Agradecer ele mais uma vez. Eu peguei um pouco de imagem de cada área que o Arteiros teve, né? Que teve de dança, de música, de cinema, literatura, teatro e artes plásticas, né? Dei a minha visão geral, né? Como eu fui o curador geral, né? Produtor geral. E convidei cada curador de cada uma dessas áreas, né, que foi a Bia Mussi, Nathan Vieira, Juliana Selmo, o Cazuza, o JP, Ana Paula Faustino, para cada um dar a sua visão também. Aí com isso aí, depois a gente fazer um registro histórico bem completo do que foi esse evento. Quando a gente começou, ela era o jornalzinho do Grêmio Estudantil, que eu fazia parte, no Colégio Estadual. Então, era uma turma de colegas de sala, né, que cada um corria para um lado, fazia uma coisa.
E aí ela ficou assim até hoje. Então, assim, eu sou tipo o cozinheiro, mas todo mundo traz os ingredientes, né? Então, quando eu comecei essa nova fase, que está no número 16, foi quando eu já estava mais profissional, tinha muitos contatos na área cultural, com escritores, poetas, cartunistas, artistas plásticos. E aí eu comecei a convidar para eles mandar material para mim publicar. O próprio Ziraldo me deu permissão para toda edição eu pegar alguma coisa dele que eu quiser publicar e publicar, né? E então, assim, os cartunistas que eu conheci ao longo do tempo, os escritores, toda vez que eu vou lançar uma edição nova, eu peço para eles mandarem material, eles mandam com maior satisfação, eu mando a revista para eles e eles acham legal porque tá acabando, né, o impresso, né, e a gente mantém essa tradição porque todo escritor, todo desenhista gosta de ver a coisa dele no papel, sabe? O digital é muito frio, é muito sem vida. É a tendência, o que vai continuar, mas é igual quem gosta de ouvir discos de vinil. Você pode muito bem pagar R$30 para escutar qualquer música que for gravada na história da humanidade pelo Spotify, você paga R$30 por mês, ou pode comprar o disco, olhar a capa, ver as letras, o encarte, a ficha técnica, botar aí para tocar, viajar na arte da capa, aquela coisa. Então, assim, é um prazer que não vai morrer. E esse pessoal acha legal de eu estar mantendo essa tradição, então sempre tem muitos colaboradores, uma média entre 20 e 30 por edição. Mas nessa edição agora, os colaboradores são só as pessoas que participaram dos eventos, porque essa edição ela é só sobre os eventos que a gente produziu, eventos, lançamentos de produtos da área cultural nos últimos anos em Caratinga. Camilo abriu praticamente as portas para mim, junto com as meninas da Casa Viva Meraki, do Caratinga, através do Arteiros, né? Que o Arteiros foi meu primeiro trabalho solo, vamos dizer assim. Então, E assim, a partir daí foi só abrindo portas para mim na parte cultural. Hoje em dia eu já estou com trabalhos autorais de fotografia como artes visuais, né? Artes plásticas. Então tá assim, tem alguns projetos já também, como se diz, no forninho, né? Para sair. Então, assim, a cultura de Caratinga está crescendo e está no bom caminho, né? Porque a arte é a alma falando e a cultura é a história do nosso povo. Então, assim, trazer os jovens e as crianças, os adolescentes para o nosso caminho é um marco, né? Assim, é afastar de tudo que é ruim. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa cobertura. Fique ligado! Estamos de volta, hoje mostrando o lançamento da nova edição da revista Jararaca Alegre. No bloco anterior, o Camilo destacou a importância das parcerias no cenário cultural de Caratinga. Dois dos artistas que mais participam de projetos com ele são o músico Natan Vieira e o produtor cultural Vinícius Faria. Eu tô coladinho com a Jararaca Alegre já tem um tempo, né? Desde a minha época de faculdade, conheci o Camilo quando eu comecei a fazer faculdade, assim. Os primeiros dias do primeiro período da faculdade de jornalismo, eu conheci o Camilo, que eu fui fazer uma entrevista com ele. Deu muito certo, a gente bateu muitas ideias também, né? O Camilo é um apaixonado com música. Até quase que o Camilo é músico, né? Todo o universo da Jararaca Alegre roda, né? Nesse universo rock and roll e a estética do rock and roll. A revista é muito isso, né? E como eu fiz jornalismo, foi um produto fantástico para poder estudar, assim. E acabei me aproximando do Camilo, aproximando de toda a galera. Que a gente acha que é só o Camilo, mas o Camilo é orbitado aí por uma galera, assim. São várias ações, né, que eu participei e o cinema, através do projeto Cinema na Comunidade, que a gente fez nos Arteiros, né? Depois a gente teve uma outra ação, né, que foi o documentário Rap da Nafis, que eu dirigi,
a premiere que aconteceu no Cine Itaúna e o Festival de Cinema Infantil, além do aniversário do Ziraldo, que a gente fez parte. Então, tá recheado aí de várias outras coisas legais e especial aí do cinema na comunidade. Quem quiser conhecer uma historinha do cinema na comunidade, Jararaca Alegre já é um primeiro passo, hein? É isso que a gente precisa em Caratinga. Aquele projeto que contempla a diversidade de todas as artes. Porque a arte é isso, né? Ela está na escrita, ela está no cinema, ela está nas telas, ela está nos pés de quem dança. Ela está na música, ela está na poesia, e ela está no teatro, na interpretação. E ela tem todas essas vertentes aí. E o Arteiro é uma junção disso tudo. Não teve antes do Arteiros um festival desse tamanho, com tantas artes, assim, né? Já teve festival de música, Caratinga, inclusive, era expoente nisso, né? E festival de artes, de literatura, mas uma coisa que agregasse todas essas artes, a primeira vez que eu vi foi no Arteiros mesmo, né? E uma alegria ter participado, tanto tocando quanto na curadoria de música. Então, já conversamos outras vezes, né, Angélica? Como é que foi o backstage disso, de organizar essa coisa toda. Então, foi um barato. E a Léo de Blanc, mesma coisa, né? Foi um negócio que veio emergencial. Deus queira que dê certo para vir a Aldir Blanc 2, a Paulo Gustavo, enfim, que essas leis de cultura são muito importantes para poder dar uma alavancada e quem já tem algum projeto na gaveta sem ter condição de executar. Tem que parabenizar a deputada Jandira Fegali por ter criado essa lei, a lei é dela, né? Porque 2020 foi muito sofrido, não só financeiramente, mas quando o artista fica impossibilitado de criar, ele entra em depressão. E não tinha como criar. Não tinha como criar, não tinha como produzir, não tinha como fazer nada, nem sair de casa, né? E aí essa lei, ela serviu como auxílio emergencial e serviu também para ir fazendo alguma coisa até poder pôr na rua. E aí, isso aí fez com que no ano de 2021, aqui em Caratinga, surgissem muitos produtos culturais que foram sendo gestados durante a pandemia e graças à Lei Aldir Blanc. Tanto é que uma das coisas que está na revista é a premiere Aldir Blanc, que foi aquele festival de cinema lá no Cine Itaúna. Tá o próprio CD do Natan Vieira foi feito pelo Aldir Blanc também, e teve muita coisa, né? Então ela salvou os artistas. A Aldir Blanc, ela foi responsável para vários projetos em Caratinga, né? Através de uma lei de incentivo federal que foi colocada aos municípios, né? Os estados, os municípios, então chegou até os municípios pequenos. E o legal é que a Aldir Blanc, agora ela é permanente, né, por 5 anos, né, depois vai ter uma votação para continuar. Então a gente acredita muito que o potencial artístico de Caratinga ele vai crescer bastante através dessas leis de incentivos que estão vindo por aí. Quando a gente acessa uma lei dessa, uma lei federal principalmente, é importante que dá essa alavancada no seu projeto. Você consegue tirar mesmo do papel ali. E o mais legal, colocar na rua para as pessoas poderem consumir cultura. A gente faz cultura, falo sempre isso. Não faz cultura para a gente guardar na gaveta. Faz cultura para as pessoas. Então, quanto mais pessoas puderem consumir, mais legal. Por isso que eu acho importante ter essas leis, elas dão uma alavancada bacana nos projetos. Porque todo mundo ficou pelo menos curioso para saber. Claro que teve gente que não acessou, às vezes porque faltou alguém falar, às vezes faltou procurar também, mas eu acredito que está todo mundo muito mais ligado agora, está todo mundo mais entendendo como é que faz os projetos, todo mundo mais procurando saber, né? E eu acho que o legal é isso que eu falei antes, né? A gente ter projetos na rua, de tudo quanto é arte. Então, isso que é o legal. A gente tem que aprender um pouquinho. Eu acho que até o município tem que dar um help na gente, e a gente um help no município, porque acontece isso muito, né? Às vezes o edital passa pelo município, né? E os artistas ficam ali, todo mundo dando ideia. Então, quando isso acontece bonitinho, quando tem um diálogo, é muito bom. Então, a gente viu isso acontecer muito. Na real, eu vejo isso assim, lógico que teve todo o esforço do pessoal do Departamento de Cultura aqui para poder entender e tudo, mas eu vi que muitos artistas iam lá
e colocava ideias, vamos fazer o edital assim, eu acho que funciona. Então acaba que tem um diálogo melhor também com o poder público. Eu acho que as leis são sempre legais e é bom para todo mundo. Ganha mais assim as pessoas. Que o artista ganha, claro, porque ele está fazendo a arte dele, mostrando na rua, mas ganha a população de acessar isso. E é bonito de ver que todo mundo está fazendo. Durante o lançamento da revista, o Camilo nos contou que pretende lançar uma reedição do documentário A Vida é um Festival e que o filme pode ficar disponível no YouTube. Eu participei de muita coisa legal que teve na cidade e eu tenho muito material guardado. Eu sempre fui um acumulador. Todo jornalzinho eu tirava e guardava. Então eu tenho panfleto, eu tenho fita de vídeo, eu tenho imagem de Super 8, eu tenho VHS, cartaz, banner, foto de papel e tal. E fora o tanto de coisa que eu já perdi. Então, assim, quando eu fiz o DVD da Jararaca Alegre, eu botei uma pitadinha de cada negócio, cada fase dessa da cidade. E aí depois me deu vontade de fazer desmembrado uma coisa completa sobre cada um desses aí. E aí, graças a Léo de Blanc, eu fiz um só sobre os festivais de música. Só que eu tive muita dificuldade para conseguir material fora o que eu tinha. E aí, quando a gente exibiu lá no Cine Itaúna, eu vi que merecia uma revisão e ao mesmo tempo muita gente viu que eu tinha feito isso e me ligou, eu tenho coisa aqui. Então eu tenho mais material lá em casa, além do que eu já quero depurar mesmo do que foi feito, tem mais coisa para acrescentar. Só que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer o mais rápido possível. Essa edição da revista está sendo distribuída gratuitamente e os números anteriores estão disponíveis no site jararacalegre.com.br. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.